Câmara Municipal aprova nome de Vilma de Faria para o viaduto da Urbana. Ministério Público pede que funcionários da maternidade Divino Amor em Parnamirim encerrem a greve. Hotéis de Natal recebem selo de qualidade de água aprovada. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral aprova o envio de tropas federais para municípios do Rio Grande do Norte durante as eleições. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje. A segurança será reforçada em 97 municípios do Rio Grande do Norte nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a vinda de tropas federais para 97 municípios do estado, no dia 7 de outubro, dia das eleições. Para dar mais informações, eu converso com a juíza auxiliar da presidência do TRE, Érica Tinoco. Érica, primeiro, porque houve um aumento, em relação ao pleito passado de tropas federais dos municípios que vão receber as tropas? Só para vocês entenderem a tramitação, esse pedido inicial é feito pelo próprio juiz da zona, que ele identifica a necessidade, remete para o TRE, para que possa ser submetido à corte, e nesse caso em específico, houve uma solicitação do próprio governo do estado para o acréscimo em outras localidades dessa força de apoio da Força Federal, e aí esse acréscimo foi compreendido pela corte e foi homologado e assim solicitado ao TSE esta aprovação. As tropas federais, qual o trabalho que elas desempenham no dia das eleições e até antes também, né? As forças federais, elas comparecem à eleição para garantir a tranquilidade e a efetivação do voto, para que nenhum eleitor seja impedido de exercer o seu direito ao voto e que essa tramitação da segurança da eleição, ela transcorra normalmente até o momento de recebimento dos resultados e trespasse desses resultados para a computação final. Então, ela garante a tranquilidade e a ordem na eleição para que todos os eleitores possam vir tranquilamente exercer o seu direito. Agora, cidades como Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó vão receber, essas tropas. E Natal, que é o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, não. Qual seria o motivo? Como eu disse inicialmente, esse pedido ele nasce do próprio juiz eleitoral na zona que vai identificar a necessidade ou não do envio da tropa federal para a localidade. E no caso de Natal não foi identificada essa necessidade. Muito obrigada, doutora Érica, pelas informações. Antônio Neto para o Câmara Repórter. A Câmara Municipal promoveu nesta quarta-feira audiência pública para discutir a valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. Por proposição da vereadora Eleika Bezerra, a questão da valorização e defesa dos direitos da pessoa idosa foi tema de audiência pública na Câmara Municipal nesta terça-feira. Embora o envelhecimento seja um processo biológico irreversível, a população idosa sofre com o tratamento que recebe em seu cotidiano. É a questão da violência, que muitas vezes existe violência de várias naturezas, não é só violência física. E aqui a gente faz um apelo para que cada um de nós, na sua instância, na sua família, no seu grupo social, trate de valorizar e, antes de mais nada, de respeitar o idoso. Os principais agressores normalmente são familiares próximos. Muitas vezes as famílias, mesmo tendo essas pessoas idosas dentro de casa, mas não cuidam da sua alimentação, da sua higiene, não dão a medicação correta, às vezes não levam para uma assistência médica. Hoje, o Brasil e o Rio Grande do Norte está com um crescimento muito grande em relação à sífilis em pessoas idosas. Por quê? E principalmente em relação aos homens dos idosos, porque eles não vão procurar um atendimento médico. Muitas das vezes, essas doenças só são descobertas em uma fase terminal. Por quê? Porque a família não leva. Muitas das vezes também a pessoa idosa não tem condição de ir sozinha procurar uma rede de assistência. Segundo o advogado André Arruda, da Comissão de Defesa e Amparo aos Direitos do Idoso da OAB-RN, o município deixa a desejar no atendimento ao público da terceira idade. Um exemplo é a ausência de uma instituição de longa permanência na capital. Hoje nós temos em Natal 6 instituições filantrópicas que vivem e sobrevivem, na verdade, através de doações, e algumas através de convênios firmados com o município. O município, com esses convênios, ele firma convênio com essas instituições e contribui com R$ 551.
Isso apenas para os idosos que são levados a ter esses abrigos através da Secretaria de Assistência Social do município. Mesmo com esses recursos da Prefeitura, a Prefeitura deixa de pagar durante muitos meses. Estamos hoje com um atraso imenso nessas instituições. Desde junho que várias instituições não recebem. O projeto para a implementação do abrigo municipal, proposto pela vereadora Eleika Bezerra, foi aprovado, mas não saiu do papel. O município não dispõe de qualquer instituição de longa permanência, que é o que se chama hoje, o nome do abrigo se chama ILPI, né? Instituição de Longa Permanência. E o município de Natal não dispõe de nenhuma. Temos aqui já uma propositura, né, na nossa Câmara, foi aprovado tudo, mas não executado. Entre os anos de 2016 e 2017, a Delegacia Especializada em Proteção ao Idoso registrou 932 boletins de ocorrência. As violências praticadas podem ser caracterizadas por atos variados, que causam sofrimento físico ou psicológico. Seu Antônio Neto, de quase 85 anos, sabe bem o que é isso. A gente sente que as pessoas, quando falam com a gente, só em a gente ser idoso, eles já acham que a gente não está mais dizendo alguma coisa, com coisa, entendeu? O que eu luto hoje, por exemplo, pelo que está dentro do Estatuto do Idoso, é para não ver essa velhice que se aproxima, que vem aí numa velocidade muito grande, sem condições de sobreviver. Porque se nós não tomarmos hoje, não nos unirmos hoje e tomarmos medidas sérias para que tudo isso venha funcionar no futuro, nós vamos ter seríssimos problemas. Proteger a pessoa idosa acima de 60 anos é um dever constitucional e social e deve ser feito através da cobrança de políticas públicas efetivas. Denunciar também é importante. Temos uma delegacia especializada do idoso Natal, porém, não há necessidade que se dirija diretamente a essa delegacia. Eu aconselho que procure uma delegacia mais próxima. Temos a promotoria do idoso, que também recebe denúncias e pode atuar, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, pode também procurar a Comissão do Idoso da OAB, que vai receber orientações jurídicas e encaminhamentos para, dependendo do caso e da necessidade. Os vereadores aprovaram na sessão ordinária o projeto que dá denominação ao viaduto da Urbana. Agora passa a se chamar Governadora Vilma de Faria. O projeto do vereador Ney Lopes foi proposto para homenagear a ex-governadora Vilma de Faria. O complexo da Urbana foi uma das importantes obras viárias erguidas no governo Vilma. Uma homenagem absolutamente justa. A então governadora tem relevantes serviços prestados à cidade do Natal, ao estado do Rio Grande do Norte. Fico muito satisfeito de ter a aprovação desse projeto por unanimidade dos meus pares aqui na Câmara Municipal. E o complexo viário da Urbana passa a se chamar Governadora Vilma Maria de Faria. No horário do pequeno expediente, o vereador Sandro Pimentel usou a tribuna para convocar os representantes da Secretaria de Administração e da Previdência do município para dar esclarecimentos sobre a suposta falta de repasse ao Fundo Previdenciário dos servidores municipais. O parlamentar vai oficializar a convocatória através de um requerimento legislativo. De janeiro a junho, que é o que está disponível no portal da transparência, de janeiro a junho, repasse zero. Quando você soma os dois fundos, o FUNCAPRE e o FUNFIPRE, essa dívida ultrapassa o patamar dos 32 milhões de reais, contando somente janeiro a junho. É um absurdo. Nós vamos fazer um requerimento de convocação aqui para que o governo venha se explicar e, juntamente a isso, nós vamos dar entrada no Tribunal de Contas e, a depender da explicação do governo aqui, nós vamos propor a abertura de uma SEI também para investigar. O Ministério Público recomendou o fim da greve dos funcionários da maternidade Divino Amor em Parnamirim. Além de pedir aos servidores que retomem o serviço de urgência e garantam a realização de pelo menos 50% das cirurgias eletivas obstetrícias, o Ministério Público também solicitou à Prefeitura de Parnamirim medidas administrativas que garantam o atendimento, além de um projeto de lei referente à elaboração do plano de cargos, carreira
quinta-feira e remuneração tanto dos médicos quanto dos servidores da saúde do município. A paralisação na maternidade começou ainda no mês de abril. Nesse período, cerca de 30% do serviço de urgência chegou a ficar parado e as cirurgias eletivas obstetrícias suspensas. O motivo dessa paralisação foi justamente a falta desse plano de cargos. A gente volta ao estúdio. Hotéis de Natal receberam um certificado que atesta a qualidade da água utilizada nas dependências dos estabelecimentos. O selo é uma exigência do Departamento de Vigilância em Saúde. 3 hotéis de Natal receberam o selo azul, certificado que atesta o nível da potabilidade de água exigida pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Leonardo é gerente de um dos estabelecimentos que obteve o reconhecimento. A gente tem uma preocupação muito grande com o que é servido para os nossos clientes, então a gente tem até contratado uma auditoria americana, que é a Diversey, junto com a Nutrissano, para fazer treinamentos e auditorias periódicas para a gente garantir excelência em tudo que a gente está servindo para o nosso cliente, para que ele tenha risco zero em toda a sua alimentação. E esse selo é muito bom para a gente reforçar para o nosso time, né, toda essa cobrança e reforça o motivo de toda essa cobrança. O projeto Selo Azul surgiu em 2015, após os estudos realizados pelo setor de vigilância em saúde ambiental detectarem irregularidades nas águas distribuídas nos hotéis da Via Costeira de Natal. Em 2015, através de um relatório nosso, nós constatamos que mais de 60% da água que era distribuída nos hotéis, elas estavam fora dos padrões de potabilidade. E aí nós sentamos e idealizamos esse projeto Selo Azul, que tem o objetivo de incentivar, fomentar os proprietários de hotéis a adequarem a água que é distribuída aos seus trabalhadores, como também aos turistas que nos visitam. De 2015 para cá, 6 estabelecimentos receberam o certificado. Essa certificação ela tem validade de 1 ano, podendo o certificado ser cassado no momento que for encontrado qualquer irregularidade referente à água, pois a equipe do Vigiágua Natal ela está a cada mês visitando esses locais, coletando água para análise. E se for encontrado alguma irregularidade, é estendido um prazo para que o hotel se adeque e, se o mesmo não fizer, o selo é cassado. O vereador Sérgio Pinheiro destacou o potencial turístico de Natal. Segundo ele, além de servir como ferramenta para garantir uma água de qualidade, o selo também valoriza os estabelecimentos. Fundamental importância, primeiro, pelo caráter de estar atendendo a legislação. Depois, o caráter de valorizar aquelas empresas que atendem os padrões de qualidade da água para atender os seus clientes. E também a questão educacional, porque na hora que uma empresa ela trabalha e se estrutura para isso, é relevante valorizar e dar esse selo. Então, é diferente você chegar num hotel que tem um selo de qualidade ou que não tem um selo de qualidade da água, porque você vai saber que aquela água você pode utilizar para todas as finalidades. Vem aí mais um aumento no preço da gasolina. A Petrobras anunciou para esta quinta-feira o reajuste de 1,02% no litro do combustível nas refinarias. O litro da gasolina passará a custar 2 centavos a mais, R$ 2,22. Só este mês o preço subiu 9 centavos. Está 4,3% mais caro que no final de agosto. Sobre o preço do diesel, o último reajuste foi de 13% no dia 31 de agosto. Neste mês é celebrado o Setembro Vermelho, período de combate e prevenção das doenças cardiovasculares nos animais domésticos. Essa cachorrinha aí é a Mel. Há 3 anos ela está sob os cuidados da dona Matilde, que a tem como uma neta. A senhora não abre mão de levar o animal ao veterinário. Eu amo muito ela, porque é uma pessoa dócil, uma pessoa carinhosa, uma pessoa muito querida mesmo, é muito querida, a racinha dela é muito querida. Para mim é uma pessoa, ela é uma pessoa, porque todo animal é um ser humano, né? A gente deve tratar bem como trata o homem, a mulher. Este alerta com a saúde dos bichinhos de estimação, este mês está ainda mais em evidência por conta do Setembro Vermelho, mês de combate e prevenção às doenças cardiovasculares nos animais domésticos. O ecocardiograma, que seria o ultrassom do coração, nós confirmamos o diagnóstico. Aquele paciente que você observa numa ausculta, que pode ter um distúrbio no ritmo, a medicina veterinária, a gente também faz o eletrocardiograma, né? Porém,
uma ausculta bem feita e a detecção de um sopro no coração já é sinal de uma cardiopatia nesse paciente. O risco de doença cardíaca nos bichinhos começa a aumentar aos 5 anos de idade. Por isso, a importância de realizar o check-up. Os animais mais jovens também são acometidos por problemas relacionados ao coração, né? Eles também podem desenvolver o que nós chamamos de cardiopatias congênitas. São aquelas cardiopatias que os animais eles já nascem com problema, né? Porém, não é tão comum. Geralmente, a cardiopatia mais comum acomete os animais mais idosos, são as cardiopatias adquiridas, que o paciente adquire com o passar do tempo. Segundo o veterinário, a tosse seca é o principal sinal de que o animal pode estar com o coração frágil. Aquele tutor, aquele proprietário que observa que o seu animalzinho está tossindo, né, pode ser o primeiro sinal de uma cardiopatia. O segredo está na prevenção, né? Principalmente aqueles animais mais velhinhos. Não deixe aparecer os sintomas. Os animais mais velhinhos, os animais geriátricos, eles têm mais predisposição a desenvolver cardiopatias. Então procurem, uma vez por ano pelo menos, procurem um veterinário especializado, né, de confiança, um cardiologista, e faça um check-up cardiológico, né? Então o recado está dado. A partir de agora, fique atento ao coração do seu bichinho. O amor de vocês vem de lá e merece todo o cuidado. Sentimento de amor, de carinho, de caridade, sabe? Sentimento de carinho, tenho muito carinho por ela. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a campanha Setembro Dourado. Aguarde! Os festejos de fim de ano aquecem o mercado e é a vez das vagas de empregos temporárias aparecerem tanto no setor de serviços quanto no comércio. Pensando nesse futuro próximo, a Câmara Municipal de Natal, por meio da Escola do Legislativo, realiza neste mês de setembro um curso de empregabilidade para preparar os candidatos que buscam inserção no mercado de trabalho. Cláudia é apenas mais uma das mais de 13 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. O mercado cada vez mais exigente, somado à crise econômica, só dificultam essa inserção. Há 8 meses, Cláudia busca um emprego. Pedagoga por formação, ela agora quer agregar valores ao currículo para agarrar a próxima oportunidade. O curso eu tenho uma expectativa muito boa, que ele vai ser excelente, vai agregar muito ao mercado de trabalho. Segundo a psicóloga Catarina Teixeira, não basta apenas ter a formação técnica ou um bom currículo. Fatores emocionais são tão decisivos quanto a formação profissional. O mercado de trabalho hoje exige da pessoa essas duas vias, tanto uma formação técnica quanto uma formação humana. E elas precisam andar de mão dadas e estar equilibrada. Porque eu preciso saber como fazer um bom currículo, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar a minha ansiedade, o meu nervosismo, a minha autoestima. O projeto Emprega Natal oferecerá 3 aulas, com o objetivo de preparar os candidatos para entrevistas de emprego e também para as temidas dinâmicas de grupo. Às vezes a gente pensa que não, é uma entrevista de emprego, é uma coisa básica, mas isso aí define um pouco a sua inserção no mercado de trabalho. E você deve estar preparado, e você deve planejar esse momento e principalmente estudar como sair bem, ter uma boa apresentação, né? E isso requer essa qualificação, que é tão importante hoje em dia. O curso Emprega Natal é gratuito e o melhor, aberto a toda a população potiguar. A Câmara, enquanto Casa do Povo, precisa chegar junto à população. Então, é uma atividade aberta à população e que a gente tem a maior satisfação de oferecer à população uma oportunidade, né, de se inserir no mercado de trabalho, de como se portar na entrevista, porque às vezes as pessoas não sabem esses passos. E a escola, a Câmara, por meio da escola, oportuniza isso. Profissionais de eventos participaram de um workshop para discutir a atuação em eventos. Profissionais de eventos dos mais variados segmentos participaram nesta quarta-feira no Sebrae de um workshop, com o objetivo de esclarecer sobre competências e responsabilidades dos prestadores de serviços envolvidos com festas. Organizado pela Confraria dos Cerimonialistas do Rio Grande do Norte, que reúne 30 empresas, teve como tema principal parcerias seguras com profissionalismo. O evento, com duração de 6 horas, contou com 2 palestras, tendo parceria com o aplicativo Meu Casório RN e apoio da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial.
No evento foram arrecadadas latas de leite, que serão doadas a uma instituição filantrópica. O Alecrim recebeu reforços para voltar à elite do futebol potiguar. O Verdão fechou uma parceria com a América e vai receber 5 novos jogadores. Pelo acordo que foi fechado, os jogadores do América que vão reforçar a equipe do Verdão e do Alecrim nessa segunda divisão do Campeonato Potiguar são o goleiro Everton, Djalma e Anthony, que são meias, Thiago, que atua como centroavante, além de Muricy, que é atacante. Bom, os jogadores já começaram a treinar nessa quarta, mas ainda aguardam regularização. Eles só devem ser apresentados oficialmente na quinta-feira. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta quinta-feira. O candidato Carlos Alberto grava programas eleitorais às 9 horas. Às 12 horas, ele concede entrevista a uma emissora de TV. Às 2 horas da tarde, tem reunião com a coordenação de campanha. E às 6h30 da noite, concede entrevista a uma emissora de TV e a uma emissora de rádio. A candidata Fátima Bezerra concede entrevista a uma TV às 7 horas. Às 9 horas, ela participa de uma agenda propositiva para a prevenção da corrupção no âmbito do governo do estado. Às 10 horas, participa do painel Fisco e Sociedade, no Sindiferne. Às 3 horas da tarde, grava o programa de TV. Às 4h30 da tarde, percorre os bairros da Zona Norte de Natal em uma caravana. A concentração é na área de lazer do Panatins. E às 7h30 da noite, inaugura a Casa 13 em Parnamirim. O candidato Dário Barbosa faz panfletagem nas proximidades de uma empresa de limpeza urbana, no bairro de Cidade Nova, em Natal, às 6 horas da manhã. À 1 hora da tarde, ele participa de sabatina no Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado. O candidato Robinson Faria reúne-se com bugueiros e hoteleiros às 9 horas. Às 3 horas da tarde, realiza a Cruzada da Verdade, com caminhada pela Zona Norte de Natal. O início é na Avenida da Pompeia. O candidato Heró Bezerra concede entrevista a uma emissora de rádio às 12h30. Às 6h40 da noite, ele concede entrevista a uma emissora de TV. E às 20 horas, uma nova entrevista a uma outra emissora de TV. O candidato Breno Queiroga participa do 3º painel Fisco e Sociedade, uma sabatina com os auditores fiscais que acontece na sede do sindicato. O candidato Carlos Eduardo participa da Caravana 12 pelo Mato Grande. Começa às 2 horas da tarde em Poço Branco. Às 3h30, ele está em Bento Fernandes. Às 5 horas, em João Câmara. Às 6h30 da noite, em Jandaíra. E encerra a caravana às 8 horas da noite em Guamaré com um comício. O candidato Freitas Júnior não enviou a agenda de campanha no tempo estabelecido pela TV. Veja no próximo bloco uma entrevista com Hilder Campos, presidente da Casa Durval Paiva. Ele vai falar sobre a campanha Setembro Dourado. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter e agora chegou a hora da entrevista do dia. Eu recebo hoje Hilder Campos, presidente da Casa Durval Paiva e também presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Seja bem-vindo, Hilder. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar
da Coniac e falar principalmente de Setembro Dourado, que é o mês da conscientização do câncer infantil e juvenil no Brasil. Bom, e essa campanha foi criada, o senhor estava me explicando, para dar visibilidade aos sintomas e também aos sinais, é isso? Pois é, na verdade, nós temos no Brasil uma casuística beirando 13 mil novos casos ano, e nós temos um país com dimensões continentais, onde a informação ela custa chegar ou ela não chega. E isso, em relação ao diagnóstico precoce, é a principal ferramenta. Nós temos as crianças chegando com diagnóstico tardio e essa possibilidade de cura, que no câncer infantil juvenil é muito alta, em alguns casos maior do que 90%, a gente não consegue atingir. E aí a necessidade de socializar, de desenvolver cultura. É isso que a gente está tentando fazer há 5 anos com a campanha de Setembro Dourado, né, neste país que tem muitas demandas. De repente era para ter um dia em alusão a alguma coisa, né, todos os meses nós temos Setembro Dourado, amarelo, violeta, são demandas demais que a sociedade tem, e essa do câncer infantil juvenil, ela preocupa porque ela não é só nossa, ela é sua, ela é do telespectador, ela é de todo mundo, porque o câncer é democrático, ele dá em todas as classes, credos e raças, então ele toca a todos. E aí nós precisamos melhorar esse acesso e possibilitar uma cura e cura sem sequela. Bom, o senhor disse 13 mil no Brasil, 150 novos casos anualmente são diagnosticados aqui, é isso? E o que é que a gente tem que alertar a população em relação, então, a esses sinais, esses sintomas? Veja só, no Rio Grande do Norte, você bem disse, nós temos uma casuística em torno de 150 novos casos. Só que a gente, na verdade, não consegue chegar a este número. Nós temos 3 serviços, quando a gente soma os acessos no final do ano, nós não chegamos, às vezes, nem a 100. Isso quer dizer o quê? Que muitas crianças tiveram ou estão com câncer e não, ainda buscaram os serviços, ainda não foram tratadas. Então, isso é muito ruim, porque essa criança ela devia óbito, porque ela não procurou um serviço para ser tratada. Nós precisamos melhorar os acessos, nós temos os gargalos. Quais são esses gargalos? A informação, a questão da escassez de médico, de oncologista pediatra, que é no Brasil inteiro, não é privilégio do Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, principalmente no norte do país, isso é mais acirrado ainda. Nós temos essa escassez e, por isso, essa família não vai ter a condição de fazer um diagnóstico precoce com tanta facilidade. Além do que, a demanda que vem, 80% delas é do interior. E aí o que é que acontece? No interior, nem sempre a família tem a informação, nem sempre ela tem um plano de saúde, ela vai depender de favor, às vezes, para chegar naquele médico, que não é um especialista, é um generalista, e aí esse diagnóstico vai demorar muito tempo. E aí nós temos a necessidade desse médico, oncologista pediatra, é ele o responsável pelo diagnóstico. Então nós precisamos levar a informação para a sociedade, nós precisamos discutir com ela, para que toda a família, os pais, os avós, os professores que lidam muito tempo com a criança, que estão acompanhando, estão vendo o comportamento, né, estão observando que ela mudou o comportamento, o que é que está acontecendo com ela, ele é de suma importância para que o diagnóstico seja precoce. Tá, e com o diagnóstico precoce, tudo muda. Tratamento, é menos doloroso, tudo isso, né? Pois é, na hora que você tem um diagnóstico precoce, você vai para um patamar de cura, de possibilidade de cura muito alto. E aí o que é que acontece com essa criança? Ela vai ter um tratamento menos invasivo, menos doloroso e mais barato, que isso envolve a todos nós, porque é através dos impostos que se pagam esses tratamentos, é através dos impostos que essa criança vai ser tratada. E na hora que ela não precisa internar ou ficar numa UTI, esse tratamento vai ser mais barato. E, na verdade, o grande desejo nosso é a cura, e a cura sem sequela, que aí também vai ser possibilitada de uma forma mais contundente, e a gente não vai perder essa criança, nem ela vai ficar curada com sequela. Para a gente entender, então, Hilder, por exemplo, onde os pais devem ir caso suspeitem que os seus filhos estejam com câncer? Em busca de um médico, tá? Em busca de um médico que faça os primeiros exames, que suspeite e que referencie ele para um serviço, tá, especializado. No Rio Grande do Norte, nós temos 2 serviços em Natal, a Liga Norte Rio Grandense, que tem toda uma história de prestação de serviço, o Varela Santiago, e em Mossoró também o hospital que faz, a Liga Mossoroense, que também faz essa prestação de serviço. Então, esses são os serviços que estão habilitados a atender uma criança com câncer. E aí ele vai ter um tratamento focado na doença dele, naquilo que ele precisa. E isso vai possibilitar a ele uma chance maior de cura, tá? Mas o importante é que suspeitou,
o pai, a mãe, o avô, a família, o professor, procure esse serviço. Porque na hora que eu tenho o diagnóstico fechado, como eu já falei, a chance de cura é muito alta, né? O diagnóstico precoce possibilita isso. O diagnóstico tardio, não. É a cura com sequela ou uma sobrevida, tá? E tratamento muito caro. E a gente quer mudar essa perspectiva no Brasil, porque o índice de cura que nós temos hoje no Brasil é igual ao da Venezuela. A Venezuela, com toda essa crise dela, imagine que comprometeu muito seus resultados. A gente tem um índice de cura menor que 50%. Nos países desenvolvidos, esse índice de cura está maior que 70%. Tá? Existe um dado que dos 13 mil novos casos, em torno de 7 mil estão chegando para o tratamento. Os outros, a gente não sabe como é que estão. Então, é uma responsabilidade de todos. As instituições do terceiro setor fazem isso no Brasil, porque, na verdade, é uma responsabilidade dos governantes. Como eles não fazem, o terceiro setor, a iniciativa, a filantropia, é quem está fazendo para que a gente proporcione à criança a possibilidade de viver. Bom, o senhor já falou na questão do gargalo. A gente pode dizer que muitas crianças ou nem iniciam o tratamento ou desistam no meio do caminho? Também, a questão da adesão é uma questão que passa pela questão cultural, tá? Às vezes a família... Tem gente que não fala a palavra câncer porque tem medo, que acha que vai aproximar, que vai chamar, né? Tem muita gente que pensa que não existe câncer na criança, né? E ele existe. Então, tem aqueles também que vão tratar com medicinas alternativas, tem aqueles que acham que vão curar em casa. Então, essa adesão ao tratamento, esse fato de vir com a frequência que o tratamento exige, e principalmente no tempo, não é uma virose de uma semana, é um tratamento alongado, de anos, anos de tratamento, aí vem a cura, depois vem o processo de acompanhamento. Então, você bota aí um intervalo de 10 anos, que para quem vem de fora, para quem vem do interior, do estado principalmente, famílias pobres, mães geralmente com muitos filhos, né? Então tem que ter uma dedicação diferenciada de ficar com essa criança e de deixar o resto da família lá, né? Então isso demanda muita renúncia, não só da mãe que está, mas da família, porque às vezes você tem incompreensões também daquele pai que não quer deixar a mãe vir, né? Daquele pai que a mãe quando volta ele está com outra, do pai que abandona a família, né, para não fazer o enfrentamento. Então, são situações que você, numa instituição de apoio, se depara no dia a dia e você termina se envolvendo porque você está cuidando daquela criança que pertence àquela família. Então, você tem que dar à criança o equilíbrio, senão ela não vai ter resultado no tratamento. Aí, dar equilíbrio à criança, tem que dar à mãe, dar à família, e por aí vai, sem fim. Hilder, para a gente encerrar, então, eu queria que você deixasse um alerta para quem está assistindo a gente, né? Para caso suspeite de alguma coisa, veja alguma manchinha, mudança de comportamento, o que é que deve ser observado na criança para que, então, essas providências sejam tomadas? Pois é, os sinais e sintomas do câncer da criança, no infanto juvenil, às vezes se confunde muito com os sinais e sintomas das doenças comuns da infância, né? A febre, a palidez, dores no corpo, manchas roxas no corpo, dor de cabeça, tá? Abdômen dilatado, irritabilidade, vômitos, mancha branca no olho. Então, são vários os sinais e sintomas. O que é que diferencia? Por exemplo, a dor de cabeça. Será que todo mundo que tem dor de cabeça tem câncer? Não. Mas aquela dor de cabeça que é alongada, aquela que persiste, a febre que persiste, o abdômen dilatado que está lá o tempo todo e não consegue se reverter. Isso são sinais e sintomas que que determine que se leve essa criança a um médico, né, a um especialista, para que a gente vá eliminando as possibilidades, né, até do próprio câncer ou de outras doenças, e que a gente tenha essa criança com a sua saúde restabelecida. Ok, Hilder Campos, muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte, viu, na campanha. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e que a gente seja multiplicador, né, dessas ações e divulgue bastante sinais e sintomas para que as crianças cheguem cedo para o tratamento. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. A gente se vê na quinta-feira com muito mais. Eu aguardo você. Tchau, tchau.